Turma do Propósito, muito boa noite, meu querido irmão. Que alegria, satisfação poder chegar aí até a sua casa. Muito obrigado por nos ouvir, muito obrigado por estar conosco aí nesse grupo e seguindo aí também o nosso canal no YouTube, onde nós postamos aqui todos os dias um vídeo explicativo da Palavra de Deus. Lembrando que o nome desse grupo é Propósitos, porque nós fizemos um propósito, na verdade, que é composto de 3 passos. Ler um capítulo da Bíblia por dia, começamos esse ano, nós já estamos aí em números capítulo 7, então você que chegou agora, seja bem-vindo, não fique preocupado com o que ficou para trás, continue a partir daqui, à medida que você for tendo tempo, se você achar que é interessante, tem um link aqui no grupo, uma mensagem fixa, você pode acessar o link, todos os vídeos estão lá disponíveis para que você possa completar a sua leitura, complementar a sua leitura. Mas não se preocupe com isso, vamos seguindo a leitura do dia. Nós estamos hoje no capítulo 7, como eu falei, de Números, amanhã capítulo 8, sempre apenas um capítulo por dia. Se possível, leia a Bíblia com a sua família. Se não for possível, leia você mesmo, para que você cresça, aprenda e pode ter certeza, no final, o seu conhecimento a respeito das Escrituras vai ter aumentado demais, bastante mesmo. Que Deus possa abençoar a sua vida, ore também por aquilo que você acha que é importante, você é melhor do que ninguém, sabe aquilo que você precisa apresentar a Deus e também tente mudar. Todos nós precisamos mudar, ninguém é perfeito, sempre há algo em nós para melhorar, para ser aperfeiçoado ou para ser abandonado. Peça ao Senhor ajuda, conte com Ele nessa caminhada. Então vamos lá. Pessoal, eu falei para vocês sobre os levitas e a posição deles ali ao redor do tabernáculo. Vou mostrar aqui uma imagem rapidinho. Nessa imagem aqui você vê o T no meio, que é de tabernáculo, era o símbolo da presença de Deus. Você vai ver ao leste a tribo, a casa, a morada dos filhos de Arão. Então Arão, seus filhos, que eram sacerdotes, eles pertenciam à tribo dos coatitas que estavam no sul. No entanto, pessoal, eles moravam em frente ao tabernáculo, em frente à porta, que era voltada para o nascente do sol. Então, eles pertenciam à tribo dos coatitas, mas só eles tinham a exclusividade do sacerdócio. Os coatitas serviam, como nós vimos, e vamos ver ainda nesse capítulo, eles serviam no cuidado com os utensílios, com os objetos do santuário. Então, nós temos aqui ao oeste, então, ao leste, a família de Arão, apontando para o nascente do sol. No sul, nós temos os coatitas, que eram aqueles que serviam, cuidando dos objetos do templo. Nós temos aqui os gersonitas ao oeste, nós temos aqui os gersonitas, isso mesmo. Eles cuidavam, vocês vão ver aqui uma listinha, cuidavam da parte dos tecidos, dos panos, do couro. E ao norte você vai ter a turma aí dos marombas, né? Os que pegavam pesado, porque eram os que iam cuidar de todo o material, do transporte do material do tabernáculo, os materiais sólidos, as tábuas, as bases de prata, as estacas. Então esse material pesado era carregado aí por essa tribo dos Meraritas, né? Aliás, por esse clã dos Meraritas. Lembrando que todos esses são descendentes de Levi. Moravam ao redor do tabernáculo cerca de 20 mil levitas. 20 mil levitas. Presta atenção, meu querido irmão. E os levitas, eu já falei para vocês, eles foram separados, porque naquele dia em que Israel traiu o Senhor com bezerro de ouro, eles se posicionaram em favor do Senhor. Então o Senhor os separou no lugar de todos os primogênitos de Israel. Então, ao invés do Senhor pegar um primogênito de cada casa, ele pegou essa tribo para si. E aí, pessoal, a gente aprende aqui, vou colocar a imagem para vocês, a gente aprende com essas imagens o seguinte: nós vamos ver que o Senhor estabeleceu um líder para cada tribo. Então tem aqui a tribo, tem aqui o cabeça dela. Esses nomes aí, não vou ler todos, eu só queria chamar a atenção para você, para esse nome aqui, da tribo de Judá, Naasson. Naasson, filho de Aminadab, da tribo de Judá. Grava esse nome, vocês vão entender por quê. E aí nós temos uma tabelinha, fica fácil de entender aqui, né? Com a divisão das tarefas, o trabalho aí de cada um. Então vamos lá. Você vai ver aqui, ó, à esquerda, os gersonitas são aqueles que vão trabalhar com a parte de tecido, de couro, dos panos. É a turma que cuidaria, eu acredito, tanto do transporte quanto da limpeza desses itens. No meio, os meraritas, que cuidavam da parte pesada. E do outro, aqui nesse canto aqui, você vai ter descrito os coatitas, que ficavam à disposição de Arão para fazer aquilo que Arão mandasse. Arão podia mandar jogar os restos fora do arraial, e eles ficariam incumbidos de carregar os utensílios, os objetos ali do tabernáculo. Lembrando que eles só podiam carregar, os coatitas. Quem iria embalar, cobrir, que tinha que ser tudo coberto com pano azul ou púrpura, quem ia fazer esse papel era apenas os sacerdotes. Os coatitas não podiam nem olhar, se não fossem filhos de Arão, da descendência de Arão, podiam nem olhar, porque iriam morrer. Essa função era exclusiva aí dos sacerdotes que pertenciam à tribo de Arão, ao clã da linhagem de Arão ali. E aí, pessoal, o que esse texto aqui do capítulo 7 tem para nos ensinar? Ele fala sobre a atitude da liderança em ofertar ao Senhor, ali na inauguração do tabernáculo. Eles fazem ofertas ao Senhor, eles doam carros de boi, doam bois. Para que foi isso? Eles doaram esses animais, esses carros, para que essas duas tribos, esses dois clãs, né, os gersonitas e os meraritas, que pertenciam à tribo dos levitas, de Levi,
tanto os gersonitas quanto os meraritas, por carregarem, por transportarem um material mais pesado, eles poderiam utilizar aí de carros de boi. Diz aí, versículo 6, que Moisés recebeu os carros e os bois e os deu aos levitas. 2 carros e 4 bois deu aos filhos de Gerson, segundo o seu serviço. Então esse cara com 2 carros e 4 bois. No versículo 8 diz que 4 carros e 8 bois ele deu a Merari, segundo o seu serviço, sob a direção de Tamar. Mas aos filhos de Coate, diz aí, nada deu, porquanto o seu encargo estava no santuário, que deviam levar aos ombros. Então, eles deviam levar aos ombros. Então, o clã dos coatitas não recebeu aí esse transporte dos carros de boi. E aí, nós temos aqui uma continuação. Versículo 10 diz que ofereceram os príncipes para a consagração do altar no dia em que foi ungido. Sim, se apresentaram a sua oferta perante o Senhor. Então, cada líder dessa tribo, aqueles líderes que tem aquele nome lá que eu mostrei para vocês, até que eu pedi para vocês gravarem o nome de Naasson, esses líderes aqui acima tem as bandeiras, né, os estandartes de cada uma dessas tribos. Lembrando que a tribo de José são 2, né? Benjamim, a tribo de José, Manassés e Efraim, são representadas aí por esse estandarte da tribo de José. E a tribo de Levi não era contada aqui no meio dessas ofertas, tá? A tribo de Levi tem um estandarte dela aí, mas você desconsidera, porque dão 12 tribos, tirando a tribo de Levi e acrescentando a tribo, os 2 filhos de José, que são Manassés e Efraim. Então a gente tem um quadrinho aqui com o total de ofertas. Eu vou deixar para você calcular, ciclo, um ciclo pesava cerca de 12 gramas, 11,47 para ser preciso, gramas. Então você calcula aí qual o peso de cada utensílio. Perceba, pessoal, o seguinte, olha, ao total de ofertas que eles deram, os 12 líderes: 12 pratos de prata, 12 bacias de prata, 12 recipientes de ouro, 12 novilhos, 12 carneiros, 12 cordeiros, 12 bodes, 24 bois, 60 carneiros, 60 bodes, 60 cordeiros de um ano. Então você vê aí o número 12 sendo repetido muitas vezes. Por quê? Porque esse número 12 é o número que representa o povo de Deus. Todos os líderes de todas as tribos honraram o Senhor com ofertas. Os 24 bois é porque eram 2 bois ali para puxar, acredito eu, cada carro. Então, 12 mais 12, 24. E aí 60 carneiros, 60 bodes, 60 cordeiros de um ano. Esse foi o total das ofertas dadas pelos líderes. Aí você pergunta assim, qual que é a aplicação disso, pastor? A aplicação é a seguinte, é que a honra ao Senhor deve começar da liderança. A quem é muito dado, muito será cobrado. Então, meu querido irmão, eu já vi gente usando cada tipo de argumento falso que não cabe, né? Por exemplo, certa vez conversando com alguém que tem muita dificuldade com a questão de ser generoso, de ser ofertante e de ajudar as pessoas ou contribuir com uma obra eclesiástica, seja ela qual for. E sempre aquela questão, né, a pessoa dizendo assim, olha, eu não vou fazer isso porque o dinheiro serve para poder sustentar pastor, sustentar, enfim, outro tipo de líder religioso. Eu digo assim para vocês que ia ser um pensamento muito triste. E a pessoa, eu já vi gente dizendo também, da própria liderança, dizendo assim, olha, eu não vou ajudar a contribuir com qualquer coisa material, porque eu já contribuo muito espiritualmente. Isso também é errado. Ninguém, pessoal, tem tão pouco que não possa compartilhar. Tanto é que Jesus nos ensinou uma oração modelo que serve para todos, dizendo, Pai é nosso, que está nos céus, portanto nós somos irmãos. O pão nosso de cada dia, o pão é nosso, dá-nos hoje. Então se é nosso, eu tenho para compartilhar com quem nada possui, porque o pão é nosso. E a gente precisa viver isso na prática. Esses homens honraram o Senhor, eles deram um bom exemplo, trazendo as suas ofertas que foram aceitas. Honrar o Senhor com com aquilo que nós temos é uma maneira, é um ato maravilhoso de Deus, da permissão de Deus em deixar que nós participemos de algo tão grandioso com tão pouco. De todas as bênçãos que Deus tem para derramar sobre a sua vida, meu querido irmão, a menor de todas elas, muitas vezes é aquilo que você mais deseja. A menor das bênçãos que Deus pode dar para você são as bênçãos materiais. Porque essas bênçãos são muito comuns. Quem crê ou não crê, o Senhor vai fazer cair chuva sobre ele, sol sobre ele. Se o indivíduo for trabalhador, nada impede que ele prospere. Vocês estão entendendo? Tem muito cristão com a cabeça virada. Tem muita gente achando que por ser cristão, Deus vai mudar um princípio que ele mesmo estabeleceu. Vai pensar nisso não, meu irmão. Por mais que tenha gente aí dizendo para você que você vai ganhar dinheiro dormindo, a Bíblia diz que você vai ganhar outra coisa dormindo. É juízo, é pobreza. Porque a Bíblia diz que é do suor do rosto que a gente vai comer, é do suor do rosto que nós vamos nos alimentar, nós seremos felizes e tudo nos irá bem. É cuidando daquilo que é mais precioso, é da família, é que tudo irá bem. Então, diante de tantas bênçãos espirituais que não podem ser compradas, como o perdão de Deus, como a salvação em Cristo Jesus, como a garantia de que nós vamos para o céu, a presença do Espírito Santo em nós, como essas coisas não podem ser compradas, foi nos dado gratuitamente. Eu pergunto, irmão, se temos recebido de Deus gratuitamente tantas bênçãos como essa, será que nós não podemos compartilhar os nossos bens materiais? E quando eu falo compartilhar, é compartilhar com o seu próximo. Porque é esse o critério que Jesus vai julgar. Quando nós chegarmos lá diante dele, ele vai dizer assim, vinde bendito meu pai, porque eu tive fome, você me deu de comer, eu tive sede, você me deu de beber. E aí vão perguntar, Senhor, quando foi que nós fizemos isso? Jesus vai dizer, quando vocês fizeram a qualquer um desses pequeninos que creem em mim, a mim me fizeste. E outros vão chegar lá e vão dizer, Senhor,
No teu nome nós fizemos um bom serviço espiritual, nós pregamos, nós expulsamos demônios, fizemos milagre. Jesus vai dizer assim, apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, porque eu nunca vos conheci, nunca conheci vocês. Então, a gente aprende que honrar o Senhor tem que partir da liderança. Você que recebeu alguma incumbência, você que tem algum tipo de liderança, você tem que dar o exemplo, meu querido irmão. Ah, mas graças a Deus eu não exerço nenhum tipo de liderança. Claro que exerce. Você não tem uma família? Você que está me ouvindo que é pai, você tem um papel de liderança. De onde tem que partir o exemplo? De você. Seus filhos esperam ver esse exemplo em você. Você que tem alguma função de cuidar de mais pessoas, seja um professor de escola dominical, um presidente de alguma sociedade, de alguma organização, um pastor, um líder, um evangelista, um obreiro, uma pessoa que entendeu que Deus tem para ele uma missão de cuidar dos outros. Meu querido irmão, você precisa honrar o Senhor com o seu exemplo. E você honra o Senhor com a sua vida, com a sua energia, com a sua dedicação, dando o seu tempo, dando as coisas imateriais, mas também entregando ao Senhor aquilo que você tem de melhor. Porque você sabe que a obra do Senhor tem um propósito glorioso. Nós não estamos aqui, meus irmãos, para poder construir igrejas belas que vão ficar aqui, ou acumular bens. Não, nós estamos aqui para fazer a obra de Deus. E a obra dele é essa, que a gente anuncie o seu amor por todas as nações. Então você tem a chance de participar disso, desse reino. E eu falei para você gravar isso sobre nação, porque acontece algo interessante. Aqui diz assim, versículo 12 faz questão de frisar que o que, pois, no primeiro dia apresentou a sua oferta foi Naasson, filho de Aminadab, pela tribo de Judá. Então Naasson, dos líderes, foi o primeiro a tomar essa iniciativa. E quando nós somos aqueles que tomam o primeiro passo, nós somos extremamente abençoados. O que Deus tinha para esse homem Naasson? Dá uma olhadinha nessa tabelinha aqui que eu quero mostrar para vocês, para você perceber o que Deus tinha aí para Naasson. Olha o que Deus tinha. Aqui você vai ver a linhagem a partir de Abraão, Isaac e Jacó. Aí tem uma setinha rosa, Tamar. Poxa vida, quem é essa mulher? Lembram? Judá, filho de Jacó. Tinha um filho, o filho se casou, morreu. Aí cumprindo o levirato, o outro filho dele possuiu a viúva, mas não queria deixar herdeiro para o irmão falecido. Então ele deixava o sêmen cair na terra. Aquilo desagradou a Deus, Deus o puniu e o filho morreu. Sobrou um filho mais novo. Desculpa. Judá escondeu e não quis dar a Tamar, sua nora. Tamar então se vestiu de prostituta e ficou esperando. Seu sogro já era, eu acredito, solteiro, viúvo. Ele vê aquela mulher ali e decide possuí-la porque ela estava vestida como uma prostituta cultual. E ela pede para deixar com ela alguns pertences, como penhor, né, em troca do pagamento, que viria, que seria um cabrito. Ele mandou entregar o cabrito, Judá mandou, e a prostituta, tinha sumido. Quando ele descobriu que ela estava grávida, ele queria matá-la, até que ela apresentou: quem me engravidou tem esses pertences. E era de Judá. Então, olha, de Tamar, sua nora, Judá teve com ela um filho. E esse filho foi Pérez. Aqui nessa outra coluna, ó. Pérez gerou Esrom a Arão, Arão a Aminadab, Aminadab a Naasson. Então perceba que Naasson é parente aí de Arão. Arão casou com a irmã de Naasson. Naasson gerou a Salmão, e Salmão casou com essa outra mulher que está aqui, Raabe. Raabe, vocês lembram, né? Foi a mulher que ajudou ali na Batalha de Jericó, escondeu os espias, e ela foi salva. Nós vamos ver lá na frente. Era uma prostituta. Ela, com Salmão, vai ter Boaz. Boaz é aquele do episódio lá de Ruth. Ruth é uma moabita. E ela faz parte, ela vai ser a bisavó de Davi. Boaz com Ruth deu à luz a Obed, Obed deu à luz a Jessé. Jessé, pai de Davi. Davi é o rei Davi, do qual veio o descendente de Jesus Cristo. Lembra da história? Davi está aqui, ó, embaixo. Deus o tirou do campo para que ele derrotasse o gigante. Ele era um pastor, derrotou um gigante e se assentou no trono. Uma história bem parecida com a jornada de Jesus, né? Jesus vem, cuida dos seus discípulos, esmaga a cabeça do inimigo poderoso da cruz, toma as chaves da morte do inferno, depõe o príncipe desse mundo, senta no trono e reina eternamente. Queridos irmãos, isso tudo aponta para aquilo que Deus iria fazer. Nós não podemos afirmar que Deus abençoou Naasson por causa disso. Já estava dentro do plano de Deus. Mas uma coisa é interessante. Naasson foi o primeiro a honrar o Senhor. E Deus reservou para ele, entre todos esses líderes, vamos lembrar, todos falharam, exceto Josué e Caleb, que estavam entre os espias e que entraram na terra prometida, todos, inclusive Naasson, vai ficar para trás. Mas naquele momento ali, ele acertou em dar o primeiro passo. E aí, algo interessante acontece, pessoal. No último versículo do capítulo 7, para a gente terminar, é um capítulo grande, 89 versículos, diz o texto assim, que depois ali fizeram sacrifício, receberam as ofertas, e diz assim o versículo 89. Quando entrava Moisés na tenda da congregação para falar com o Senhor, então ouvia a voz que lhe falava em cima do propiciatório, que está sobre a arca do testemunho, entre os dois querubins, assim falava. Vamos lembrar que o propiciatório era aquela tampa onde havia os dois querubins, e o propiciatório era de ouro puro. Então o Senhor, não é à toa que a Bíblia diz que o Senhor falava com Moisés face a face com quem fala como um amigo. Então preste atenção, Moisés naquele momento ali estava bem acompanhado. 12 líderes que escolheram honrar o Senhor.
E Moisés ainda continuava sendo o pastor dessa gente, continuava sendo o líder dessa gente. E sabe o que Deus fazia? Deus estava honrando a Moisés, falando com ele, dando a ele a revelação direta. E por consequência, ele estava também honrando o seu povo, dando a direção e a instrução diretamente aí ao seu povo. O Senhor falava com Moisés, Moisés representando a Deus, falava com o povo. Deus fala com o povo que decide honrá-lo. Meu querido irmão, eu não sei como é que está a sua vida com o Senhor, mas eu queria chamar você o seguinte, faz um voto. Faz um voto. Não é porque o pastor aqui, o Elton, está dizendo para você não, mas é porque Jesus prometeu. Ele disse, olha, não fiquem ansiosos com coisa alguma. Busquem em primeiro lugar o meu reino. Busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a vontade de Deus. E as coisas vos serão acrescentadas. Por favor, meu irmão, pense nisso. Pense em colocar em primeiro lugar o reino de Deus. Sabe o que vai acontecer na sua vida? Vai acontecer aquilo que nenhum homem é capaz de produzir. Você vai sentir como Moisés sentiu, como os líderes sentiram. A presença de Deus. Você vai ouvir Deus falando com você. Você vai sentir o Espírito Santo guiando você a todo o seu propósito. A todo o propósito santo do Senhor. E você não vai sentir falta de nada. Porque vai se cumprir na sua Bíblia aquele salmo que Davi, o pastor, escreveu. Ele diz assim, o Senhor é meu pastor. A gente, na nossa tradução, tá, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Né? Mas o sentido no hebraico é, o Senhor é o meu pastor. De nada eu sentirei falta. Jesus é suficiente, meu querido irmão. Jesus é suficiente. Honre aquele que substituiu você na cruz, que não colocou limites no seu amor, tendo amado você, amou até o fim. Ele é digno de honra. Digno é o Cordeiro de receber de nós honra, glória, louvor, energia, força, riqueza, tudo isso. Ele é digno. Ele é digno. Porque com o sangue dele, ele nos comprou. Meu querido irmão, já falei demais. Um grande beijo para você. Que você continue honrando o Senhor, juntamente com a sua família. Até amanhã.